Olá, equipe de Gave. Nessa videoaula vamos falar sobre o produto vetorial e suas propriedades. Vamos nessa? Dados dois vetores U e V nesta ordem, chama-se produto vetorial dos vetores U e V e representa-se por UXV ou U circunflexo V ao vetor obtido por y1 z2 menos z1 y2, que multiplica o vetor i, menos x1 z2 menos z1 x2, que multiplica o vetor j, mais x1 y2 menos y x2, que multiplica o vetor k. Bom, onde x1, y1 e z1 são as coordenadas do vetor u, e x2, y2 e z2 são as coordenadas do vetor v. A primeira observação que eu faço aqui, pessoal, é que o produto vetorial de dois vetores, como o próprio nome sugere, tem como resultado um vetor. A gente viu na última videoaula o produto escalar, que tem como resultado um número. Então, antes eu multiplicava dois vetores e chegava num número. Agora, com o produto vetorial, eu vou multiplicar dois vetores e vou chegar em um outro vetor resultante. Bom, aparentemente, essas operações aqui são um pouco confusas. Por isso, a gente pode utilizar a seguinte notação para representação, para facilitar a nossa vida. O produto vetorial de U com V pode ser visto como determinante obtido ao colocar os vetores I, J e K na primeira linha, depois x1, y1, z1 e x2, y2 e z2. Ou seja, na primeira linha da matriz 3x3 eu coloco os vetores I, J, K, que é a base canônica do R3, depois as coordenadas de U e depois as coordenadas de V. É só lembrando que nesse caso aqui dentro da matriz, I, J e K são vetores, correto? Tanto que eles estão com essas setinhas em cima. Embaixo, x1, y1, z1, x2, y2 e z2 são as coordenadas. Essa representação matricial é apenas para guardarmos, essas operações aqui que são bem confusas. Vamos então para o nosso primeiro exemplo, que é calcular o produto vetorial entre os vetores U, 3, menos 1, 4, e o vetor V, que é menos 2, 1, 0. Eu vou só subir aqui, olha só, e vou deixar o que a gente precisa basicamente para ver. Então, olha só, nesse caso, o vetorial com V é igual ao determinante obtido ao se colocar aqui I, J, K, depois as coordenadas de U, que é 3, menos 1, 4, embaixo as coordenadas de V, que é menos 2, 1 e 0. Agora a gente vai calcular esse determinante. Para isso, a gente pode pegar as duas primeiras colunas e colocar no final da matriz, ou seja, está aqui I, J, 3, menos 1, menos 2 e 1, e agora a gente faz o que a gente está acostumado, correto? Multiplico primeiro as três diagonais principais, depois aqui as três, essa diagonal, só um instante, isso e isso, correto? Bom, aqui a gente vai ter o vetor nulo, depois menos 8j, e por último, mais 3k. Então, 3k. Já nas diagonais secundárias, o que a gente vai ter é essa diagonal, depois essa diagonal e por último, essa diagonal. Aqui a gente tem 2k, depois a gente tem 4i, e por último a gente tem o vetor nulo, Então, olha só, esse produto vetorial vai ser igual a vetor nulo menos 8j mais 3k. Aqui a gente troca, as ordens, os sinais, menos 2k mais, menos 4i, que tem que trocar o sinal. E por último, menos o vetor nulo. Ou seja, o vetor U vetorial com V é igual a I, só tem um aqui, correto? Menos 4i. J, eu tenho menos 8j aqui, correto? Então, menos 8j. E por último, a gente vai ter então mais k. Se a gente lembrar, pessoal, que o vetor i é o vetor, só escrever outra cor aqui então, Se a gente lembrar que o vetor i
é o vetor 1, 0, 0. O vetor J é o vetor 0, 1, 0. E o vetor K é o vetor 0, 0, 1. Então, a gente pode fazer a substituição aqui embaixo, olha. E vamos ter o seguinte, menos 4, que multiplica o vetor 1, 0, 0, menos 8, que multiplica o vetor 0, 1, 0, mais 1, né, que multiplica o vetor 0, 0, 1. Ou seja, o vetorial com V, nesse caso, é igual ao vetor menos 4, menos 8 e 1. Correto? Bom, pessoal, algumas propriedades, então, do produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores iguais é igual ao vetor nulo. De fato, olha, se eu tenho, né, uma matriz com duas linhas iguais, o determinante dela vale 0. Segunda propriedade, U vetorial com V é o oposto de V vetorial com U. Lembrando as propriedades de determinante, pessoal, se eu troco duas linhas de posição, então a gente tem que o determinante muda o sinal, correto? Então, o que eu chamo a atenção aqui agora é que U vetorial com V é diferente, né, de V vetorial com U. Então, aqui não vale a comutatividade. Fiquem atentos com isso, beleza? U vetorial com V é diferente de V vetorial com U. No entanto, a gente pode utilizar aqui o seguinte, olha, se eu tenho U vetorial com V mais W, aqui a gente pode utilizar, né, a distributiva. Olha, aplico U vetorial com V e soma, né, com U vetorial com W. Se eu tenho uma constante, né, multiplicado pelo vetor U vetorial com V, é igual a essa constante multiplicado pelo produto vetorial. Outra coisa, U vetorial com V vai ser o vetor nulo se somente se um dos vetores é nulo ou se U e V são colineares. Consequência direta, né, da definição de produto vetorial. Então, se o produto de dois vetores é o vetor nulo, a gente pode afirmar que esses dois vetores são colineares ou um deles é o vetor nulo. E além disso, né, o vetorial com V é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. Então, pessoal, o resultado, né, de U vetorial com V é ortogonal, né, simultaneamente aos vetores U e V. Vamos verificar essa propriedade 6 aqui no exemplo anterior. Vamos lembrar aqui, né, se a gente pegar aqui um vetor W, que é o vetor U vetorial com V, e a gente acabou de calcular ele, que é o vetor menos 4, menos 8, 1. Bom, vou subir aqui um pouco que a gente vai verificar a propriedade 6, né? Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Dois vetores são ortogonais se o produto escalar deles for igual a zero, correto? Então, olha só, vamos fazer o produto escalar de U com W. Lembrando que a notação de escalar é com pontinho, né? Não posso usar o X, não. O escalar W é igual a 3 menos 1, 4, escalar com menos 4, menos 8 e 1. E a gente tem que vai dar 3 com menos 4 dá menos 12, menos 1 com 8, com menos 8 dá mais 8, 4 com 1 mais 4, que é 0. Ok, tá vendo? Olha. Então, a gente tem aqui, né, que U e W, onde W é o vetorial V, né, são ortogonais. Vamos verificar agora, né, com o vetor V. Então, olha só, vamos fazer agora, né, V escalar com W. Quando eu faço V escalar com W, eu estou fazendo menos 2, 1, 0, escalar com menos 4, menos 8, 1. E o resultado vai ser 8, menos 8, mais 0, que é 0. Portanto, né, a gente tem que também V e U vetorial com V também são ortogonais, tá vendo? Então, olha só, frisando. Quando eu faço o produto vetorial entre dois vetores U e V, eu vou ter como retorno um vetor, e além disso, esse vetor vai ser ortogonal tanto a U quanto a V. Bom,
Ele é ortogonal, mas o sentido dele vai ser dado pelo que a gente chama de regra da mão direita. Olha só, se eu faço, por exemplo, olha, A vetorial com B. Eu vou pegar aqui, então, o dedo indicador, apontar no sentido de A, e o dedo do meio apontado no sentido de B. Se eu fizer isso, pessoal, a minha palma da mão vai estar apontando para o sentido, né, de A vetorial com B. Ou se eu quiser, ou a palma da mão, então o dedão, correto? Então, olha só, A vetorial com B vai ter esse sentido, olha. Sempre apontando quem? O dedo indicador para o primeiro vetor. Então, olha só, aqui eu tenho o dedo indicador, né? Ele está apontando para o primeiro vetor. Ao passo que o dedo do meio é apontado para o segundo vetor, correto? E o dedão vai nos dar, né, o sentido do vetor resultante desse produto vetorial. É claro, pessoal, que quando a gente fizer aqui, então, aqui eu tenho, né, A vetorial com B. Só escrever aqui, olha, aqui eu tenho o vetor A, aqui eu tenho o vetor B. Pela regra da mão direita, aqui eu vou ter, então, né, A vetorial com B. Se eu fizer B vetorial com A, vamos pegar que vou ter que apontar o dedão agora para B, o dedinho do dedo do meio para A, e com isso a minha palma da mão vai ficar apontada para baixo. Então, olha só frisando aqui um pouquinho, vou subir aqui um pouco, olha. O que a gente vai ter é que B vetorial com A vai ser esse vetor aqui, olha, que tem mesma direção, mas sentido oposto ao A. Beleza? Então, olha só, A vetorial com B e B vetorial com A são vetores que têm o mesmo módulo, a mesma direção e, no entanto, sentidos opostos. Mas observe que ambos são, né, perpendiculares tanto a A quanto a B, nesse caso. Tá joia? Bom, outras propriedades, então, do produto vetorial. O vetorial com V ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado, perdão, o módulo, né, de U vetorial com V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar de U com V. Então, só chama atenção, olha só, aqui é produto escalar e aqui produto vetorial. Então, essa propriedade, pessoal, ela relaciona de forma bem direta, né, o produto vetorial com o produto escalar. Bom, se U e V são vetores não nulos e se θ é o ângulo entre os vetores U e V, então o módulo do produto vetorial de U com V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ. Beleza? Lembrando que o produto vetorial não é associativo. O que isso quer dizer? Se eu faço A vetorial com B, vetorial com C, onde eu coloco aqui, pessoal, o parêntese, ou seja, se eu coloco o parêntese aqui ou coloco o parêntese aqui, faz diferença, correto? Não é associativo, né, o produto vetorial. Então, isso aqui vai ser geralmente diferente de A vetorial com B, vetorial com C, se eu coloco, né, o parêntese aqui primeiro. Então, não é associativo. Bom, pessoal, o que a gente tem agora é o seguinte, uma interpretação geométrica, né, do produto vetorial. Se eu tenho o produto vetorial de U com V, a gente vai ter que o módulo do produto vetorial vai nos dar a área desse paralelogramo que define esses dois vetores. Então, olha só, aqui eu tenho o vetor U, aqui o vetor V de azul e aqui o vetor U de verde. Então, olha só, eu posso vir aqui e pegar essa parte aqui, correto? Opa, só um instante. Opa, um instante, pronto, acho que agora vai dar. Se eu pego agora esse vetor, não está dando. Bom, resumindo, eu posso pegar aqui esse vetor aqui, olha, fazer aqui em verde para ficar bonitinho, né? Esse comprimento aqui, transladar ele lá para cima, agora sai outro, né? Olha só,
o mesmo fazendo, né? Eita, tô apanhando aqui. Pronto. O mesmo fazendo agora com o vetor V. Olha só. Pego ele aqui, né? E copio ele para lá, né? Pronto, olha. Então, pessoal, olha só. Quando eu faço isso, a gente tem um paralelogramo. E a área desse paralelogramo é dado pelo módulo do produto, né, vetorial de U com V. Olha só um exercício bacana para isso. Olha. Vamos supor, né, que eu tenho um paralelogramo em que 3 de seus vértices consecutivos são dados A, B e C. Então, olha só. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, A, B e C. E aqui a gente tem, né, 3 vértices consecutivos. Então, o que a gente tem? Olha só. Vamos ter aqui o paralelogramo dado por esses aqui, olha. Por esses dois. Isso significa, pessoal, que o outro vértice vai estar aqui, né, olha. Pego aqui, né, que olha, paralelo, coloco aqui no final. Pego um outro paralelo a esse, né, e coloco aqui em cima, olha só. Beleza? Então aqui vamos ter o vértice D, que eu não conheço. Eu conheço o vértice A, e o vértice B, e o vértice C. Então, o que a gente pode fazer aqui agora, então, é pegar, então, o vetor BA e o vetor BC, correto? Então, a área procurada pode ser encontrada calculando, né, o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Então, olha só. Se eu pegar aqui o vetor BA, vamos lá. O vetor BA, lembrando, né, que o vetor BA nada mais é que o ponto B menos o ponto A, ou seja, é o ponto A menos o ponto B, né? Extremidade menos origem. 1, 0, 1, menos 2, 1, 3. Com isso, o vetor BA é o vetor menos 1 e menos 2. Já o vetor BC é feito, né, pegando o ponto C, que é o ponto 3, 2, 4, subtraindo o ponto B, que é o ponto 2, 1, 3. E vamos ter aqui, né, o vetor 3 menos 2 dá 1, 2 menos 1 dá 1, 4 menos 3 dá 1. Então, o que a gente tem que fazer agora, então, é que a área é dado, né, pelo que a gente tem, que é a área ABC, D nesse caso, é igual a quem? Ao módulo, né, do produto vetorial de BA com BC. Bom, mas o produto vetorial de BA com BC, eu vou fazer aqui embaixo, olha. BA vetorial com BC. Vamos lembrar como que faz? A gente vai, né, colocar aqui I, J, K. Depois, as coordenadas de BA, que são menos 1, menos 1, menos 2. Coordenadas de BC, que são 1, 1 e 1. E agora calcular as determinantes, correto? Copiando aqui as duas primeiras, né? 1 menos 1, 1. Depois as duas últimas, que vai, aliás, J menos 1, 1 também. E aí vamos ter o seguinte, né? Olha só. Aqui divide primeiro, né? Ou seja, menos I, vou fazer em preto mesmo, né? Menos I, depois com essa, que é menos 2J, depois com essa, que vai dar menos K, né? Por último, pegamos agora as diagonais secundárias, que vai ser essa, menos K, troca o sinal, mais K, depois menos 2i,
troco o sinal, mais 2i. E por último, né, essa, menos j, trocando o sinal, mais j. Eu vou só subir aqui um pouco, né, para a gente terminar de calcular. Bom, com isso, pessoal, o que a gente vai ter é que BA vetorial com BC vai ser igual, eu tenho i aqui, menos i com mais 2i vai dar 1. Depois, menos j com mais j vai ser menos 1. E depois, k com menos k vai dar 0, né? Fiz direto aqui um pouco, porque aqui a primeira posição é o de i, aqui de j e aqui de k. Olha só, menos i com mais 2i dá i. Menos 2j com mais j, menos j. E 0k. Pronto, olha. Então, o que a gente tem aqui agora é que a área vai ser o módulo desse vetor, que é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, né? 1 ao quadrado, que a gente viu no vídeo de aula passada, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, ou seja, a área procurada vai ser igual a raiz de 2. Olha só. Acabamos de encontrar, então, o que foi pedido. Bom, pessoal, com isso, então, a gente finaliza a nossa videoaula sobre produtos vetoriais.